Olá, meus amores, aqui estamos para mais uma aula, nossa 11ª aula, que traz como título Preservando a Salvação. Vamos estar orando, amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu te dou graças, Senhor, amado Pai, por mais esses momentos, Senhor, em que estamos aqui reunidos, Pai, para te dar graça, Deus, em nome de Jesus, Pai, para compartilhar mais um pouco da Tua Palavra, Senhor. Que Tu venha nos abençoar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, lá em Hebreus, a nossa aula de hoje se encontra no livro de Hebreus 12, versículo 2 e 3, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Então, hoje nós vamos ver, que somos tentados diariamente, e a fazermos coisas erradas, contrárias à palavra de Deus, mas nós devemos superar todas essas coisas, pedindo ajuda a Deus, que através do seu Espírito Ele venha nos ajudar, amém? Que nós possamos fazer somente aquilo que agrada a Deus. Então, tentação. Acho que muitos de vocês já sabem o que quer dizer a palavra tentação, Eu vou dar um exemplo para vocês. Mariazinha estava fazendo aniversário e a mãe ia preparar uma festa. Então, o que aconteceu com aquilo? Ia ter bolo, ia ter muitos docinhos, só que, em vez de delas comprar, a mãe resolveu fazer os docinhos em casa. Então, ela disse para Mariazinha: aqui não pode mexer, esses docinhos estão guardadinhos aqui nessa caixa, que é pro aniversário, para a hora da festa. E Mariazinha estava louca para comer aqueles docinhos. Então, o que aconteceu? Mas ela também lembrou que a mãe havia dito que não podia comer, Então, ela resistiu à tentação, ou seja, ela estava tentada, ela estava louca para chegar ali e mexer e roubar, pegar um docinho, amém? Mas ela ouviu o que a mãe falou para ela, que não podia mexer, e ela obedeceu à voz da mãe dela e não mexeu. Então, tentação é isso, quando
te dá uma vontade imensa de fazer algo, né? Que não podia ser feito, mas que tu mesmo sabendo que aquilo ali está errado, te dá vontade de fazer, te dá vontade de comer. E Mariazinha provou que nós podemos sim resistir às tentações, né? Nós podemos resistir, nós não precisamos fazer somente o que o diabo quer. Nós também podemos fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos. Então, a mãe dela disse, não pode mexer, e ela não mexeu. Ela foi obediente à voz da mãe dela. E assim nós também podemos ser obedientes à voz de Deus. Amém? E lá em Tiago 4,7, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se está vindo aquela vozinha para te fazer algo errado, ou um coleguinha está te incentivando a fazer algo errado, resista, não faça. Porque, como diz a palavra, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos que resistir às nossas tentações, assim como Mariazinha resistiu à tentação de comer o docinho antes da hora da festa. Amém? Então, isso é sujeitai-vos a Deus, porque ela se sujeitou ao que a mãe dela falou e não mexeu, certo? Então aí é que tá, ó, porque desde a criação do mundo o diabo tenta o homem a pecar e ele quer afastar-nos de Deus, né? E investe de todas as formas para induzir-nos a fazer o mal. Mas é possível vencer a tentação, não precisamos fazer o que Satanás deseja. Viram só? É só nós sermos obedientes, é difícil, mas nós temos que procurar fugir das coisas erradas. Então, isto significa que devemos aceitar com todo o coração a vontade de Deus para a nossa vida e submetermos a ela. Se formos filhos obedientes a Deus, o Espírito Santo nos ajudará a enfrentar o inimigo. Viram? Então, se não terá opção, que não terá opção a não ser deixar-nos em paz. Ou seja, se nós resistir e fazer a vontade de Deus, ele vai fugir, porque ele vai ver, o diabo vai ver que não tem vez ali, que com aquela pessoa ele não vai poder insistir. Na maioria das vezes, as tentações ocorrem em nossa mente. Viram só? São sentimentos como o ódio, como o rancor, a mágoa, a cobiça, a inveja. Tudo isso são tentações que o inimigo procura colocar em nossa mente para que nós não venhamos a fazer a vontade de Deus. Porque o ódio, o que Deus é? Amor. Então, se Deus é amor, nós não podemos ter ódio. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter amor, certo? O rancor, a mágoa, a cobiça, a inveja. Quer dizer que nós não podemos ter além daquilo que Deus nos dá. Deus nos dá aquilo que os nossos pais trabalham e os nossos pais tenham condições. Nós temos que aprender
a nos contentar com aquilo que nós podemos ganhar dos nossos pais e com aquilo que o nosso salário, se você já trabalha, nós temos que aprender a nos contentar com aquilo que o nosso salário dá para nós comprar. Se não podemos comprar uma roupa de marca, então o que acontece? Nós temos que procurar fazer somente aquilo que dá, certo? Então, vamos tentar fazer assim, que daí vai dar tudo certo. Então, por essa razão, devemos sujeitar o que pensamos à obediência de Cristo, a fim de que as nossas atitudes sejam agradáveis a Deus pelo domínio próprio, certo? Se você queria um celular última geração e o teu pai e a tua mãe não podem porque o que eles ganham é pouco e eles têm condições de te dar um celular mais inferior, não fique triste, não fique magoado com isso. Nós temos que agradecer a Deus por cada coisinha que Deus nos dá, certo? Por uma mínima coisa. Se tu esperava uma bicicleta e ganhou um patinete, amém por ele, certo? Então, tudo nós temos que nos manter dentro daquilo que Deus nos dá. Nós não podemos invejar o que o outro tem. Nós não podemos cobiçar o que o outro tem. Nós temos que nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Porque se tu queria um celular de última geração e tu ganhou um mais simples, foi aquilo ali que Deus te deu. Que Deus abençoou os teus pais para que eles pudessem te dar. Então, amém por tudo aquilo ali. Então, vigiando contra o mal. Aí vem coisa. A primeira, né? Nós vemos que nós devemos resistir às tentações, né? Então, Satanás sabe que temos uma natureza pecadora, ilimitada, e por isso ele investe contra todas as forças para fazer com que pequemos contra a vontade de Deus, né? Então, Paulo, ele também relata que há duas forças opostas que estão em constante luta dentro de nós. A natureza humana, que é a nossa natureza, e o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, vocês sabem que o Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós, certo? Mas, então, nós temos essas duas, a natureza humana, que é a nossa, que é a vontade de fazer as coisas erradas, e o Espírito Santo, que é da parte de Deus, nos ensinando a fazer as coisas certas. Ambas se opõem e não permite que façamos o que queremos. Que o Espírito Santo, ele nos alerta para nós fazer somente as coisas certas. Você deve estar se perguntando:
né? O que fazer para não cair na armadilha do diabo, né? A postura que você deve adotar é a de um vigia. Preste bastante atenção às situações que surgem à sua frente, certo? Não convém a um filho de Deus participar de determinadas conversas e brincadeiras impuras com os inimigos, com os amigos, ou mesmo assistir a um programa de TV violentos ou indecentes, nem pode abrigar no coração raiva ou rancor. Então, aí é que está, né? Aí é que entra aquilo que a gente conversou, né? A nossa natureza humana e a natureza e o Espírito Santo. Ou seja, vai passar um filme na TV, mas aquele filme é impróprio. Não dá para todos assistirem. Tem filmes de terror que trazem coisas diabólicas que não convém a um cristão olhar. Mas tem gente que gosta desse tipo de filme. Então fica naquela ali, ó. Eu olho, o teu olho esquerdo diz que tu olha e o teu direito diz que tu não deve olhar. Então aí é que entra o vigiar, a nossa postura. Se Deus diz que não, é não. Amém? E o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos uma lição que serve para nós atualmente. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Certo? E a melhor forma de manter-se vigilante é encher-se do Espírito Santo e guardar a palavra de Deus. Ou seja, a melhor forma de nós resistir é lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e obedecendo a palavra de Deus. Aqui é que está a nossa fortaleza. Aqui é que está vai nos ensinar como nós vamos resistir ao inimigo. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele também comparou a caminhada cristã e uma maratona. Se desistirmos no meio do percurso, nós vamos perder, certo? Nós vamos estar fracassando. Mas se nós resistir a ela, né, ao nosso cansaço, né? Porque para ti assistir participar de uma maratona, tu tem que o quê? Treinar, fazer exercício, te fortalecer, certo? E assim somos nós com a palavra de Deus, certo? Para nós participarmos dessa maratona, nós temos que primeiro nos preparar antes, nos alimentando como tem que ser, dormindo bem e fazendo o quê? Exercício, correndo, fazendo alongamento, né? E várias coisas mais, para que o teu corpo tenha resistência para te participar dessa maratona, certo? Porque se tu não tiver esse preparo físico, tu não chega nem a terça parte dela. Tu só dá a largada, dá ali
uns 10, 20 passos, tu não resiste, certo? E assim é a nossa fé em Cristo. Nós também temos que nos preparar. Nós temos que ler a palavra, nós temos que ouvir da palavra de Deus, nós temos que estudar a palavra de Deus e orar para Deus, ter comunhão com Deus, para que nós venhamos a estar firme, para que nós não venhamos a desistir na largada, certo? Se nós não fazer tudo isso, orar, porque aqui nós estamos fazendo como para participar da maratona, nós estamos preparando o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, certo? Nós estamos preparando o nosso espírito para que nós possamos resistir às tentações. Agora, se nós não lermos a Bíblia, se nós não estudarmos, se nós não irmos no culto, se nós não ouvirmos da palavra de Deus, nós não vamos nos fortalecer a nossa fé. Porque a fé, ela vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. Então, meus amores, se fortaleçam. Vocês querem participar dessa maratona? Vocês querem estar fortes para preparar essa maratona? Então, se fortaleçam. Fortaleçam o espírito de vocês, para que vocês possam estar preparados para quando as tentações vier, vocês resistir a elas e mandar o inimigo embora. Que na maratona, se tu parar na metade do caminho, tu é um fracassado, tu fracassou. Agora, se tu resistir ao cansaço físico e chegar até o fim, tu vai levantar a bandeira da vitória, certo? Agora, se parar, e a mesma coisa é aqui, meu amor. Se nós não nos fortalecermos, se nós não estudar e não aprender a fazer a vontade de Deus, nós também não vamos resistir, nós também vamos fracassar, porque muita gente se desvia dos caminhos do Senhor, porque falta aqui, ó, estudo, falta aprender, ouvir, para se fortalecer, orar principalmente, orar muito. Não precisa orar, não precisa tu estar de joelho 24 horas. Tu pode orar aqui, ó. Tu tá lavando a louça, tu tá orando. Tu tá lavando roupa, tu tá orando. Tu tá estendendo uma roupa, tu tá orando. Em espírito. Tu tá arrumando a tua casa, tu tá orando. Amém? Glorificando a Deus, ouvindo louvor porque a música secular, ela não te incentiva a nada. Ela só te incentiva a fazer coisas erradas. Tá? Agora o louvor, ele edifica a nossa alma, ele nos fortalece, ele edifica o nosso espírito. E edificando o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé, não tem mágoa, não tem rancor, não tem cobiça, não tem ódio, certo? E então, eu espero que essa nossa aula tenha te ajudado. Ser forte, como está lá em 2 Timóteo 4:7. Eu vou ler com vocês para nós estarmos encerrando.
Timóteo fugiu da minha Bíblia, quis fugir, mas eu achei ele. 2 Timóteo 4, 7, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Então, combati o bom combate. Para nós combater o bom combate, nós temos que guardar a nossa fé e ter certeza que lá no final, quando tu participa de uma maratona, tu ganha um troféu, uma medalha. E nós, o Senhor tem uma coroa preparada para nós. Certo? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Que diz assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Combati o bom combate. Nós somos um soldado. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Nós somos um soldado. E é assim que nós temos que ter. Entrar na guerra com a certeza que nós vamos vencer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Vamos estar orando para nós encerrar mais essa aula de hoje. Amém? Senhor amado, eu te dou graças, Pai, por esses minutos, Pai, em que passamos juntos aprendendo da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, e que Tu entre com a Tua provisão divina dentro de cada lar agora, Pai. Aquele que se encontra triste, Pai, que Tu venha tirar toda a tristeza, Pai, toda a amargura, toda a enfermidade, Senhor amado, todo rancor, Pai, todo ódio, em nome de Jesus, e que possa se fortalecer e se encher do Teu poder, em nome de Jesus. Amém.